Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cleidiano. Hoje iremos resolver mais uma questão da Fundação Matias Michelini. O gelo seco é assim chamado porque, apesar de ter a aparência de gelo, água no estado sólido, ele na verdade é o dióxido de carbono sólido, gás carbônico CO2. E ao contrário do gelo comum, que derrete, ele passa diretamente para o estado gasoso. O nome do processo desta mudança de fase é... Então a questão está se referindo ao gelo seco. Sendo que o gelo seco, na verdade, nada mais é do que o dióxido de carbono no estado sólido. E esse daqui é a sua fórmula. Então a questão, inclusive, ela fala para a gente que, ao contrário do gelo comum, o gelo seco ele vai passar diretamente para o estado gasoso. Ele não passa para o estado líquido. Então, para entender melhor essa questão aqui, eu vou colocar aqui para a gente um pequeno esquema para a gente poder trabalhar e rever os nossos conhecimentos de química. Então, perceba o seguinte detalhe. Aqui eu tenho a água, ok? A água que no caso é o H2O. Geralmente, quando a gente trabalha mudança de estado físico, a gente trabalha com a água, que é mais simples para compreender o conteúdo. Então ela vai ser aqui a nossa base para a gente poder compreender aqui as mudanças de estado físico. Então aqui eu tenho a nossa água aqui, né, que é o H2O, ok? Não é o dióxido de carbono, tá certo? É diferente. Então a gente vai trabalhar ele aqui para a gente poder entender o que a questão quis passar para a gente aqui, tá ok? Então eu tenho aqui a água. No caso, quando ele está no estado sólido, em forma de gelo. Então existe aqui um nome para essa mudança de fase aqui. Então essa mudança de fase aqui é chamada de solidificação. Tanto que você pode enxergar aqui a nossa seta, que está vindo daqui do estado líquido para o estado sólido, ok? Então ele é chamado de solidificação. Agora, quando o gelo ele derrete, ele vai para o estado líquido, a gente chama de fusão. Agora, se a água ela vai começar a vaporizar, então ele vai passar daqui do estado líquido para o estado gasoso. Então a gente chama de vaporização. Agora, do estado gasoso, ele vai passando aqui para o estado líquido, a gente pode chamar de liquefação ou então condensação. Bom, pessoal, apesar do nome liquefação e condensação serem usados como sinônimos, eles exatamente não são a mesma coisa, ok? Se você pegar uma questão mais específica, você vai chegar que realmente não é a mesma coisa. Tanto que na parte de condensação, a gente pode dizer o seguinte, que condensação ela se refere a um vapor, ok? Ela se refere a um vapor que nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP é condições normais de temperatura e pressão, tá ok? Então nas condições normais de temperatura e pressão, esse vapor ele se encontra no estado líquido, ok? Ele vai se encontrar no estado líquido. Então nesse caso aí a gente está se referindo à condensação. Como é a água aqui no estado, nas condições normais de temperatura e pressão, a água está no estado líquido, então o termo condensação é mais apropriado. Agora, liquefação, no caso a gente está se referindo a um gás, ok? E sendo que o gás, nas condições normais de temperatura e pressão, esse gás vai estar na forma gasosa, que é a forma gasosa realmente, né? Então, nesse caso aí, liquefação vai se referir mais ao gás, enquanto que condensação vai se referir ao vapor. Então é chamado de vapor porque nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai se encontrar no estado líquido. Então aqui é chamado de gás porque nas condições normais de temperatura e pressão, o gás vai se encontrar na forma gasosa, tá bom? Então aqui essa diferença que existe, né, de forma específica com relação a esses dois nomes. Mas é claro que tem algumas questões que acabam trabalhando os dois termos aqui como se fossem sinônimos. Sendo que se for uma questão mais específica, você vai ter que tomar esse cuidado aí, tá bom? Então, nesse caso aqui, desse estado aqui para cá, para esse outro estado, no caso mais especificamente é a condensação. Se porventura falar de liquefação, a gente aceita, tá bom, pessoal? Porque no caso aqui ele não está sendo uma questão específica, está sendo uma questão mais de forma geral, tá? Agora, se você estiver aqui do estado gasoso e passando para o estado sólido, ou então vice-versa, você vai ter aqui a sublimação. Então, nesse caso aqui, olha, veja o seguinte, que o meu dióxido de carbono
como é o gelo seco, então ele está no estado sólido. Ele não vai para o estado líquido, ele vai logo de forma direta para o estado gasoso, tá ok? Isso porque nas condições normais de temperatura e pressão, esse dióxido de carbono aí, ele é um gás, tá ok? Então ele vai logo direto aqui para a forma gasosa. Então, pessoal, assim eu posso até marcar aqui a nossa questão correta, a nossa alternativa correta, a letra D de dado, certo? Então, o gelo seco é um... Bom, para deixar um pouco mais enriquecida a nossa aula, o gelo seco, provavelmente você já deve ter visto, ou talvez não tenha visto, né? Mas se você enxergar alguma bebida onde está saindo uma fumaça, essa bebida, a fumaça sai por causa do gelo seco que se encontra na bebida, tá ok? Então, pessoal, essa aqui foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Também participe do canal para que você possa receber mais conteúdo em unidades exatas. E até mais.